e a gente já vai falar sobre isso, tava um jogo bem morno. Bem morno. Um pênalti bobo, né? Vamos falar a verdade? Um pênalti bem bobo do Ferreirinha. E é pênalti, não tem nem... Aliás, quem quiser ir lá no site da CBF para ouvir o áudio do VAR, já tá disponível. E assim, ó, a gente critica muito, tá? Mas eu vou elogiar. Vou buscar, inclusive, terei boa vontade com a arbitragem para fazer questão de elogiar quando eu achar que os elogios sejam merecidos. Eu gostei bastante da conversa do VAR aí com o Daronco. Porque o Daronco, eu não sei se tem um jogador na frente dele, eu não sei se a visão dele tá um pouquinho obstruída, tem um jogador, né? Tem um jogador que passa, que eu não sei se ele atrapalha. De qualquer forma, ele avalia no campo que não é um pênalti, mas muito rapidamente o VAR fala, tem aí, tem o pênalti. Daronco, recomendo revisão. Daronco vai lá, olha, fala, eu quero um ângulo mais próximo. Tá, quero um ângulo de cima. Tá, agora velocidade normal. Beleza. Ele fala, é o seguinte, o jogador do Corinthians está olhando para a bola, está indo disputar a bola, o jogador do São Paulo, ele só olha para o jogador do Corinthians. Não tem disputa de bola, ele faz o pênalti e eu estou voltando com a decisão de pênalti e sem cartão amarelo. Beleza? Pum, decidiu, acabou. Não brigou com a imagem, não ficou aquele bate-boca generalizado. Então, quando tiver que elogiar, vou elogiar. Agora é pênalti. É bobo, mas é pênalti. E aí o Yuri dessa vez bateu firme, né? Dessa vez bateu firme. Aí o Thiago tá perguntando, mas André, esse tipo de lance é interpretação. O Daronco tava perto. Era para chamar? Então, assim, eu acho que era para chamar porque para mim é muito claro. Mas no futebol brasileiro ainda tem aquela, né? De poder chamar para ver de novo. É o único lugar que acontece isso. O árbitro às vezes pede para ver de novo, olha, eu quero ir. Então, assim, mas eu chamaria de qualquer jeito. Mesmo se não fosse no Brasil, eu chamaria. Porque tem um jogador passando ali que eu não sei se ele atrapalha a visão do... Eu acho que atrapalha, tá, André? Do Daronco, eu acho que pode ter atrapalhado. E aí, o Piero, realmente o Memphis entra e faz um golaço, velho. Um golaço, um dos gols mais bonitos do campeonato. Ele deixa o Sabino na saudade e faz o gol. Que pintura de gol do Memphis. Ele sabe jogar bola. É que assim, o custo-benefício é cruel, né? Mas ele sabe jogar bola, Piero. Eu não sei não se ontem não teve um... Será que teve... No contrato dele tem bônus? Se fizer um gol com caneta, 10 milhões de prêmio? Cara, foi desmoralizante, né? O Sabino bateu o calcanhar, os carcanhar, né, André? Pô, ali a coisa fica complicada, né? Porque foi um gol de realmente muito, muito refino, né? De qualidade. E é o tipo de lance que o Memphis tem que fazer, André. Tem que fazer. O jogador de investimento dele é decidir jogo quando as coisas não estão funcionando. Porque a parada foi o seguinte, minha análise. O Corinthians fez um bom primeiro tempo. Não tinha Garro, não tinha Memphis titular, não tinha Raniel, alguns titulares não estavam. Do lado do São Paulo... Já vamos falar sobre essa ausência do Memphis desde o início. Do lado do São Paulo, 1 milhão de desfalques, enfim, então eram times desfalcados do São Paulo mais, mas o Corinthians também tinha desfalques. Achei o primeiro tempo do Corinthians bom. O Corinthians foi melhor que o São Paulo, pressionando, não deixou o São Paulo jogar. Fez o resultado. No segundo tempo, o São Paulo volta bem. São Paulo volta bem no jogo. Ajusta a casa, empata com méritos e fica melhor no jogo. O São Paulo foi superior no segundo tempo. E naquele momento que saiu o gol do Memphis, o Corinthians parecia sem alternativas. Era um jogo que se encaminhava para o 1-1. E aí é nessas horas que tem que aparecer o cara diferente. É nessas horas que tem que aparecer o cara do alto investimento. Que o Memphis ontem justificou. Nesse recorte, ontem ele foi lá e decidiu o jogo. É para isso que o Corinthians faz o investimento no Memphis. E essa é a capacidade que ele tem. Ele pega a bola na entrada da área, dá uma caneta no cara, clareia a jogada e tira do goleiro. Gol de jogador diferente. Tem que fazer isso cada vez mais o Memphis Depay. Eu vou colocar a sonora do Dorival falando do Memphis, por que ele não entrou desde o início da partida, e a gente vai interpretar junto aqui, porque eu acho que tem um... E aí a gente vai falar do São Paulo também, tá? Porque o final de temporada do São Paulo é preocupante, cara.
perdendo muitos jogadores. Daqui a pouco o São Paulo não tem um time pra colocar em campo, velho. Vai ter que colocar a base. Mais gente da base, né? Mais gente. Bizarro mesmo. Vamos começar com a história do Memphis, porque assim, ó, perguntaram pro Dorival, por que o Memphis não começou o jogo, né? O Memphis estava voltando da data FIFA. Prestem atenção, porque tem alguns detalhezinhos ali que eu pesquei, e eu quero que vocês me ajudem a interpretar essa história. Por favor, Piero, solta a declaração do Dorival. Ele saiu dessa última partida por volta de 58, 68 minutos, se não me falha a memória. Alguma coisa semelhante. E ele veio orientado pelo departamento médico da seleção holandesa a respeito de um incômodo que ele estava tendo. Com isso, foi conversado com o nosso departamento médico, ontem feito os exames necessários e ali ao alcance da nossa equipe, uma ultrassonografia e uma tomografia? Desculpa. Exato. Ressonância, né? Uma ressonância e uma... Exatamente. Esses dois exames foram feitos, foram realizados, deram segurança para que ele pudesse estar tranquilo com relação àquilo que vinha relatando. Foi conversado com o atleta, ele não se sentia confiante, nem treinou ontem. Então, nós não tínhamos como tomar uma decisão diferente. Nós respeitamos aquilo que o departamento médico nos posicionou, aquilo que foi falado pelo departamento médico da seleção holandesa e aquilo que o próprio atleta nos relatou. Não tínhamos como fazer diferente. O que nós temos que pensar é que nós temos uma final de competição e, acima de tudo, uma decisão muito importante pela frente. E eu espero, dessa vez, ter todos os jogadores à disposição em aí já tá entendido, aí ele vai falar de Copa do Brasil e tal, e esse áudio aí, ela lá da gravação da coletiva, tá? O Piero, ele fala assim, ó, ele vem com uma orientação do departamento médico da Holanda, desse incômodo, e o Corinthians teve que fazer 2 exames para poder tranquilizar o Memphis, para ele poder entrar em campo. Porque teve o caso que ele voltou, jogou e machucou, né? Pois é. Eu não sei nem se não tem essa insistência, vamos lá, do departamento médico do Corinthians de fazer a sua avaliação. Eu não sei nem se ele ia jogar. Não sei nem se ele ia jogar. Porque eu fiquei com a sensação de que, ó, ele chegou e o departamento médico da Holanda falou, olha, ele tá com incômodo, não usa. Ele não pode jogar. E aí o departamento médico do Corinthians fez 2 exames e tal para poder tranquilizá-lo. Ele não tinha treinado, ele não tinha nada. Então, assim, porque o torcedor do Corinthians, né, o Piero, tava meio incomodado com a história dele performar lá e no Corinthians ele administrar. Tava nessa situação, né? Mas posso te falar, André? Quando você assiste os jogos da Holanda, o Memphis ele não se mexe tanto assim na seleção também não, cara. Ele fica ali... também não é? Ele joga de 9 na Holanda, cara. É que o time da Holanda tem bons jogadores, o grupo da Holanda nas eliminatórias, vamos combinar, era ridículo, né? Eram jogos muito fáceis da Holanda, muito fáceis. E, cara, eu não acho que... Sinceramente, quando você assiste os jogos, eu não acho que o Memphis, quando entra em campo pela Holanda, se dedica mais do que quando ele joga pelo Corinthians. Ele marca os gols dele lá. Ele tem muita qualidade quando a bola chega no pé dele, mas essa postura do Memphis, ele joga no Corinthians e joga na Holanda. Acho que ele é um jogador muito parecido. O nível de enfrentamento ali da seleção da Holanda, o time da Holanda tem muito mais qualidade do que o Corinthians, e ele tem essa possibilidade de em alguns momentos decidir como ele fez ontem. Eu não acho que ele não se dedica no Corinthians em comparação com a Holanda. Ele tem esse perfil meio largadão, sabe? E aí vai de quem gosta, quem não gosta, se isso é o suficiente. Você não tem essa mesma leitura, André? Sei lá, cara, eu tenho um pé meio atrás, né, com essa história toda. Desde o início, eu acho muita babação. Por um jogador que é diferente. Mas não é pra... É evidente que ele é diferente. Ele tem um... Mas do jeito que é, irmão, o tanto de grana que já pagaram e que ainda vão ter que pagar... Ave, mano. Eu vou te falar. Se eu sou o Memphis Depay depois de meter esse gol ontem...
Pô, é camarãozinho. Na hora que chega no hotel lá, tá tudo incluso, né? Porra, esquece. É tudo do banho, é lagosta, champanhe. Champanhe da boa. Diz que ele vai mudar. Ele vai mudar Vai mudar. de Mas residência, né? Vai ter sair. uma última comemoração ali. Vale a pena. Não, ontem ele realmente, o gol que ele fez é uma pintura.